Você foi reprovada no teste do tchauzinho? Tem pesadelos com aquela pochete de gordura que fica no seu abdômen? Quando olha para o seu bumbum, percebe que ele está meio caído, mole? Eu lamento te informar, a flacidez chegou na sua vida. Mas calma, existe uma luz no fim do túnel. A técnica de lipoaspiração convencional, quando associada a uma nova tecnologia, promete reduzir em até 80% a flacidez. E para falar sobre esse assunto, o Beleza Minuto recebe o cirurgião plástico Dr. Paulo Godoy. Dr. Paulo Godoy, por favor, estamos aflitas e ansiosas por essa boa notícia. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Felizmente a cirurgia plástica evoluiu e então a gente tem novas técnicas e novas tecnologias para o tratamento não só da gordura, como também a flacidez da pele. E doutor, a partir de qual idade a flacidez começa a ficar mais evidente? Isso não está muito relacionado à idade, está relacionado mais ao tipo de pele. Então nota-se que às vezes pacientes jovens, na década dos 20 anos, às vezes tem uma pele mais flácida, com menos colágenos. No entanto, tem aquelas pacientes que têm uma pele um pouco mais dura, um pouco mais rígida, até de uma coloração um pouco mais enegrecida, que elas têm em idades mais avançadas uma pele um pouco menos flácida. Então depende mais do tipo de pele do que com a idade. Então não é a idade, é o tipo de pele. É o tipo da pele. Certo. Doutor, agora para a gente esclarecer, essa tecnologia, essa nova tecnologia, ela deve ser feita sempre associada à lipoaspiração? Como é que ela funciona, doutor? Então o jato de plasma que nós utilizamos para o tratamento da flacidez de pele, na maioria dos casos ela é feita com a lipoaspiração. Como é que ela funciona? Nós fazemos então a infiltração com uma solução anestésica e fazemos a lipoaspiração, tiramos o excesso de gordura e depois nós introduzimos o aparelho por esse orifício da lipoaspiração e nós acionamos esse jato de plasma e esse jato de plasma ele age sobre as fibras que unem a pele até o músculo e ele faz um aquecimento nessas fibras. Esse aquecimento ele é feito por uma radiofrequência e é uma temperatura que chega até 85 graus. Se nós medimos a pele, a pele tem uma temperatura que vai até 41 graus, não tem uma queimadura, porque esse aquecimento dentro das fibras ele é esfriado automaticamente por um jato de gás hélio que evita que tenha queimaduras. Então esse aquecimento promove então que as fibras elas fazem uma retração e não deixando a flacidez da pele em excesso. Então, só para a gente deixar bem claro, é utilizada a mesma incisão da lipoaspiração, então vocês entram com a cânula da lipoaspiração e depois entram com a cânula desse aparelho, é assim que funciona? Exatamente, e essas incisões que nós fazemos também, elas são feitas de maneira escondidas, para que a paciente, se ela ficar com roupas de banho ou até pelada, a gente não consiga identificar onde é que são essas incisões. Então elas são escondidas nas dobras naturais, dentro do umbigo, embaixo na mama, na virilha, às vezes na dobrinha do cotovelo. Então a gente tira aquele estigma que tinha no passado, que a gente via paciente às vezes andando na praia, andando de biquíni, que a gente via algumas incisões nas costas, tudo com aspecto característico, né, estigmatizado de uma lipoaspiração. Mas essas incisões também são bem pequenas, em torno de quantos Isso, centímetros? 1 ou 2 centímetros, são incisões bem pequenas e hoje em dia também teve uma evolução disso. Nós usamos protetores cutâneos para evitar que essas cicatrizes fiquem mais aparentes. Doutora, a gente sabe que existem áreas mais problemáticas, né, para flacidez, como braços, face interna da coxa. Essa nova tecnologia, ela pode ser utilizada em quais regiões? Existe um mapa que a gente pode apontar em quais regiões esse aparelho pode ser utilizado? Praticamente a gente usa em todas as regiões do corpo mesmo. Então é como você comentou, essas áreas mais desafiadoras, como a parte posterior do braço, a flacidez das coxas, nós também utilizamos, mas também é bem utilizada nos flancos, nas costas, no abdômen, sobretudo no abdômen, com mais propriedade nós utilizamos, e também na face. Na face a gente utiliza na região da papada, que a gente chama de submento, depois da lipoaspiração, para ter uma retração dessa pele que a gente fica, evitar que fique aquele pescoço um pouco mais volumoso também. E existem até técnicas que fazem também na face sem a realização da lipoaspiração. Por exemplo, na face, na parte superior aqui da testa, que a gente pode fazer para a pele dar uma retraída, e também nos glúteos. No glúteo também tem uma retração interessante que ajuda no tratamento da flacidez. Bom, você citou o abdômen, que ele é muito utilizado na região do abdômen. Ele também auxilia naquele resultado mais definido, que deixa o abdômen mais definido, ou não interfere? Então, ele auxilia, mas existe também associado à tecnologia uma questão técnica,
Então, para nós termos aqueles resultados da lipoaspiração de alta definição, ou lipoaspiração HD, que nós temos hoje bastante em voga, a gente tem que ter uma técnica apurada para a gente tratar a gordura e depois a gente faz o tratamento da pele com essas tecnologias. Então, a técnica cirúrgica ela vai tirar toda a gordura e para evitar que a pele fique uma pele flácida depois desse tratamento, entra essa tecnologia. E doutor, a retração de pele varia até 80%? Isso tem uma variação de acordo com a idade ou não? Isso, sim, a variação pode chegar a 80%, mas não são em todos os casos. Depende do grau de flacidez que a paciente tem, da quantidade de colágeno de cada pele, de cada pessoa tem e, claro, a idade e o tipo de pele de cada paciente. A gente sabe que hoje também muita gente não consome proteína animal. Isso interfere na produção do colágeno? É importante, hoje em dia é muito comum pessoas que não fazem ingesta de produtos animais, mas tem que ter uma suplementação proteica de diferentes fontes para que o resultado seja potencializado em cada um desses tipos de situações. E ainda falando em resultado, doutor, é imediato? A gente percebe esse resultado imediatamente ou ele é progressivo? A gente percebe imediatamente na sala cirúrgica, quando no pós-operatório imediato, a gente já percebe um resultado interessante. Nos primeiros dias, nos primeiros meses de pós-operatório, a gente percebe que realmente tem uma melhora da flacidez, né? A gente faz até um teste que a gente aperta um pouco a pele e a gente percebe que nos primeiros dias de pós-operatório a gente não consegue nem apertar, nem fazer esse beliscado na pele, porque realmente fica um pouco mais duro. Mas esse processo é uma situação inflamatória que depois de mais ou menos uns 3 meses ele para com isso e o aparelho ele induz a uma formação do colágeno e potencializa um resultado ainda maior depois de 9 meses. Então é comum a gente ter um resultado bom até 3 meses, depois uma estabilização do resultado e depois uma melhora ainda depois de 6 meses. O resultado final, então, seria lá pelos 9 meses de cirurgia. Ainda dá pra gente perceber o resultado, então, até após 9 meses? Após 9 meses. Certo. Doutor, a utilização desse equipamento promove mais hematoma, mais inchaço ou não interfere? Não interfere muito, porque o que vai diferenciar mais é a realização da técnica apropriada. Então, hoje em dia, as técnicas de lipoaspiração de alta definição, elas retiram uma quantidade um pouco maior de gordura do que uma lipoaspiração tradicional. Então, essa retirada de gordura promove, às vezes, um pouco mais de equimoses, hematomas, manchas roxas e até, às vezes, um pouco de dor. Então, a utilização desses aparelhos até melhora um pouco esse aspecto de dor, mas o surgimento de hematoma está associado mais à técnica do que ao aparelho. E o Renuvium, ele diminui a incidência de fibrose? Até se o senhor puder explicar para o público leigo o que é fibrose, e ele diminui essa incidência, doutor? As fibroses ou aquelas irregularidades que a gente via na pele, que são decorrentes de cicatrizes internas nas áreas onde são retiradas as gorduras, está relacionado mais a uma técnica apropriada do que a utilização de tecnologias. Esse tipo de tecnologia que nós fazemos, eles melhoram a incidência da ocorrência desse tipo de situação, porque eles fazem um aquecimento das fibras internas e ajudam a pele a retrair de uma maneira mais uniforme. Mas o surgimento ou não desse tipo de situação está relacionado mais à técnica e ao plano de aspiração, à profundidade que a cânula é inserida na pele da pessoa. Esse procedimento dura, em média, quanto tempo? Quanto tempo a paciente permanece em sala cirúrgica? E permanece mais tempo do que uma lipoaspiração tradicional, porque esse procedimento ele é feito após a realização da lipoaspiração. Então, depois que faz a lipoaspiração, o aparelho é introduzido e é feito o acionamento dele. Então, esse acionamento demora mais 1 hora, 40 minutos ou 1 hora a mais do que o tempo normal de cirurgia. Então, hoje em dia, o que tem se feito? As equipes cirúrgicas são um pouco maiores, são às vezes mais do que um cirurgião, são 2 ou 3 cirurgiões ao mesmo tempo. Então, enquanto um lado está sendo aspirado, o outro lado já está sendo acionado pelo aparelho para que a paciente não fique muito tempo sob um risco anestésico. Este procedimento, doutor, pode substituir a abdominoplastia ou não? A maioria das vezes não. A abdominoplastia tem uma indicação clássica para isso, quando o paciente tem um excesso de pele, quando o paciente também tem um afastamento da musculatura decorrente de gestações prévias ou não. Então, nesse caso, a pele tem que ser retirada. O aparelho pode entrar nessa cirurgia como um potencializador de resultado. Ele vai tratar a flacidez, mas ele não vai tratar o excesso da pele. Então o resultado pode ficar melhor, com menos flacidez no pós-operatório, mas ele não vai impedir que aquele excesso de pele decorrente de um ganho excessivo de peso desapareça, só com o uso do aparelho.
Bom, você falou em excesso de pele, acho que a gente pode entrar também na questão da cirurgia plástica pós-bariátrica. Ele funciona? Ele atua também? Ele, da mesma situação, ele vai ser um grande potencializador. Ele vai ajudar bastante no resultado, vai melhorar a flacidez, mas em pacientes em pós-bariátrico, muitas vezes eles pedem quantidades excessivas de peso. Então, às vezes, pedem 40, 50, chegam até 70 quilos. Nesses casos, a flacidez, a sobra de pele é muito grande e elas têm que ser retiradas cirurgicamente, deixando muitas vezes cicatrizes que podem até ser escondidas nas linhas das roupas. Mas o aparelho não vai fazer com que a pele em excesso desapareça, ele vai simplesmente deixá-la um pouco mais forte. Doutor, podemos fazer várias regiões na mesma cirurgia ou não? Pode, é muito comum a gente fazer isso. A gente utiliza muitas vezes na lipoaspiração do dorso, podemos fazer na região posterior do tríceps, a gente pode fazer nas costas, nos flancos embaixo, na região do osso sacro para deixar o glúteo mais evidente, nos culotes, no glúteo, tudo isso num procedimento único. Depois, virando a paciente com decúbito, nós podemos fazer aqui na região superior, naquela gordurinha acima das mamas, que às vezes é incômodas, nas costelas, no abdômen, nas laterais, na face interna da coxa. Todas as regiões podem ser tratadas na mesma cirurgia, na papada. Então, tudo isso num único procedimento pode ser realizado. Doutor, existe alguma contraindicação ou não? A contraindicação são as mesmas contraindicações de pacientes que não podem ser submetidas a cirurgias. Ou seja, pacientes que têm problemas de coagulação, pacientes que têm impedimentos clínicos que impeçam ela fazer a cirurgia. Então, nesse caso, não é prudente a utilização do aparelho. Alguma restrição no pós-operatório diferente de uma lipoaspiração ou não? As restrições estão mais relacionadas à técnica do que realmente à utilização do aparelho. Então, hoje em dia já existe, é recomendado que depois de uma lipoaspiração que a gente utilize esse aparelho, realizam-se drenagens linfáticas para tirar o excesso de líquido e a evolução ser um pouco mais rápida. Então, hoje as fisioterapeutas que fazem esse tipo de procedimento, elas já estão acostumadas com o uso do Renudo. Então, elas têm técnicas apropriadas para isso, porque o aparelho também, para a sua utilização, ele tem a necessidade de ser utilizado com um gás hélio, e esse gás, muitas vezes, ele faz com que a pele dê uma pequena distendida nos primeiros dias de pós-operatório, e aí há a necessidade da eliminação desses gases pelas drenagens. Então, a drenagem é indicada? A drenagem é super bem indicada.